Pois bem, fizemos então uma introdução agora à matéria do nosso segundo bimestre, que é a sucessão testamentária. Agora nós vamos estudar como que a pessoa faz um testamento, quais são as regras da sucessão testamentária especificamente. Agora nós vamos analisar tanto o aspecto do testamento, como o aspecto das disposições testamentárias como um todo, e individualmente também. Então acompanhe aí, abram a apostila de vocês e continuamos com os estudos. Que é assim, sucessão testamentária. Ocorre quando há expressa manifestação de vontade em testamento ou codicilo. Testamento é o ato de disposição de última vontade, pelo qual o autor da herança dispõe de seus bens para depois de sua morte e faz outras deliberações de natureza não patrimonial. O testamento é ato personalíssimo, isto é, privativo do autor da herança. É negócio jurídico unilateral, sendo vedados os testamentos conjuntivos, que são o simultâneo, recíproco e o correspectivo. O testamento simultâneo, ou de mão comum, ocorre quando dois testadores, no mesmo ato, beneficiam conjuntamente terceira pessoa. No testamento recíproco, os testadores em um só ato beneficiam-se mutuamente, instituindo o herdeiro o que sobreviver. Testamento correspectivo, quando o benefício outorgado por um dos testadores ao outro retribui vantagem correspondente. Então agora nós temos as linhas gerais da sucessão testamentária. Para que a gente tenha a sucessão testamentária, a pessoa tem que ter deixado um testamento ou um codicilo. Então o testamento é o ato de disposição de última vontade, pelo qual a pessoa pode fazer deliberações de natureza patrimonial, que é o mais comum, mas também pode prever questões de natureza pessoal, como reconhecimento de filhos, perdão de indigno, pode deliberar sobre seu funeral, seu sepultamento. Então o testamento não é exclusivamente para questões de natureza patrimonial, malgrado seja a grande maioria dos casos. Acontece que o testamento é chamado de ato de disposição de última vontade. Então toda vez que você ler ou ouvir esta expressão, ato de disposição de última vontade, você já associa ao testamento. Isto quer dizer o quê? Que a pessoa, mesmo morta, ela faleceu, ela está extinta, ela não tem como produzir mais vontade. Mas se ela deixar um testamento, as suas disposições que ela fez em vida serão cumpridas mesmo após a sua morte. Então por isso que a gente fala que é a última vontade da pessoa que nós vamos cumprir. Então por isso que o testamento é chamado de testamento, de ato de disposição de última vontade. Acontece que o testamento ele é ato unilateral, ele é personalíssimo, ou seja, só o testador pode participar da sua confecção. Obviamente nós estudaremos que existem outras pessoas, que o testamento pode ser a rogo, mas o que quer dizer aqui é que não pode ser objeto de contrato, não pode haver uma negociação no testamento. O testamento ele é feito só pela pessoa e ele deve ser só de uma pessoa. Então por isso que a lei veda o que a gente chama de testamentos conjuntivos, que são o simultâneo, o recíproco e o correspectivo. O simultâneo é quando duas pessoas no mesmo documento fazem testamentos individuais. Então, por exemplo, marido e mulher desejam fazer um testamento e eles vão ao tabelião e dispõem que querem fazer um testamento público. E aí então, se fosse possível, o tabelião no mesmo documento, ou seja, no mesmo instrumento público, falaria assim, ó, testamento de fulano, do marido. Aí o marido faria as suas disposições. Aí no mesmo documento viria assim, testamento de fulano, a mulher, e aí faria as disposições da mulher. Então isso não pode. Se marido e mulher quiserem fazer testamentos, eles podem ir no mesmo momento, podem ir no mesmo cartório, no mesmo dia, tudo igual, mas cada um faz o seu. Primeiro o tabelião faz da mulher, para depois fazer do marido. Tá? Então o testamento simultâneo é vedado. O outro testamento é recíproco. No recíproco, é na mesma cédula, então seria um testamento simultâneo, só que beneficiando-se mutuamente. Ou seja, marido e mulher, de novo, vamos pegar o exemplo do marido e da mulher, vão ao cartório e fazem um testamento público. Só que o marido faz assim, ó, deixo toda a minha herança para a minha mulher. E na mesma cédula testamentária, a mulher fala assim, ó, deixo toda a minha herança para o meu marido. Então eles se beneficiaram mutuamente, reciprocamente. Isso também não pode. Esta hipótese já configuraria um testamento simultâneo, mas a doutrina define como uma outra espécie que seria o testamento recíproco.
Testamento correspectivo é um pouco mais difícil de ser entendido, porque na bem da realidade não é feito uma única cédula testamentária agora. No correspectivo, na bem da realidade, configura um pacto sucessório. O que é isto? A pessoa faz um testamento beneficiando outra pessoa, mas condicionando que aquela outra pessoa beneficiada também tenha deixado um testamento a beneficiando. Então ela fala assim, deixa o meu testamento para o meu primo fulano, desde que ele também tenha deixado um testamento me beneficiando. Então é uma fórmula de captar a herança de outra pessoa, de forma de obter vantagem por meio de uma situação que a lei não contempla, que a lei veda. Então esse testamento correspectivo também não será validado, será inválido. Tá? Então o testamento correspectivo tem essa diferenciação, ele não é feito na mesma cédula testamentária. Pois bem, nós falamos que o testamento também ele é ato essencialmente revogável. Nós vamos estudar no momento próprio que uma das características do testamento é a sua revogabilidade. A pessoa pode revogar um testamento a qualquer momento, sem explicitar os seus motivos. Prosseguindo, nós temos agora a que a gente vai estudar, que se chama-se capacidade para fazer um testamento, uma capacidade de testar. Então, a capacidade ativa para testar é a regra. Somente não podem testar os incapazes e aqueles que na elaboração do ato não tiverem pleno discernimento. Exemplo, sob efeito de álcool, drogas, hipnose, etc. Os maiores de 16 anos podem testar livremente, mesmo sem assistência dos pais. São incapazes de testar os menores de 16, os que não estiverem em perfeito juízo e os surdos, os mudos que não receberam educação adequada. A incapacidade superveniente não invalida o testamento, nem o testamento de incapaz se convalida com a posterior cessação da capacidade. Testamento é o ato mais formal que nós temos no nosso ordenamento jurídico. E eu já faço a ressalva a vocês que o testamento ele só produz efeito após a morte da pessoa. Enquanto a pessoa estiver viva, o seu testamento não vale de nada. Então ela fez um testamento público, o testamento público fica lá arquivado no tabelionato, mas ele não produz efeito, ele só produzirá efeito após a morte da pessoa. Então, a regra é, toda pessoa pode fazer testamento. Só os absolutamente incapazes não podem fazer testamento. Então, toda e qualquer pessoa pode fazer o testamento. Então, a legitimação ativa para fazer um testamento é a regra. Então nós temos que estudar as exceções. Então a primeira delas são os menores de 16 anos e aquelas pessoas interditadas, ou seja, os absolutamente incapazes. Eles não podem fazer testamento. Interessante agora é que a lei, o Código Civil, traz a possibilidade das pessoas maiores de 16 anos, ou seja, relativamente incapazes, fazerem testamento mesmo sem assistência dos pais. Então aqui nós temos uma exceção à regra da maioridade civil. Os maiores de 16 podem fazer o testamento isoladamente, não precisam estar assistidos pelos genitores ou pelo responsável legal. Mas às vezes a pessoa é maior e capaz e não está em seu perfeito juízo, não está em pleno discernimento, por uma questão interna, uma doença mental, por exemplo, ou uma questão externa, por exemplo, o uso de drogas, o uso de álcool e hipnose. Eu costumo citar o exemplo em sala de aula que a pessoa vai numa das festas aqui da nossa cidade, que são muitas, e ela mistura remédio psicótico, para remédios tarja preta, fortíssimos, bebe muito álcool e aí chega em casa e acha que vai morrer. Está passando mal e acha que vai falecer. Então vamos pegar essa situação e ela chama 3 amigos, fazem um testamento, ela faz um testamento particular, lê e assina pelos amigos e não morre nada. E aquele documento fica lá arquivado na escrivaninha. Acontece que essa pessoa faleceu alguns meses depois por outra causa, por um acidente de veículo, por exemplo. Então, aquele testamento, quando ele foi feito, a pessoa não estava em seu perfeito discernimento, ela estava sob o efeito de álcool e de remédios fortes. Então, esse testamento não será válido, tá? Ainda que a pessoa seja maior, seja capaz, mas no momento do seu ato ele não será feito. Então, vamos pegar a situação mais comum, que é o testamento público. Então, a pessoa que chegar lá embriagada no tabelião, o tabelião não fará o testamento, porque a pessoa não estará em seu perfeito juízo.
Outra pessoa que não pode fazer testamento de maneira alguma são os surdos mudos que não tiverem educação adequada. Hoje em dia nós temos muitos equipamentos, muitos educadores para educar a pessoa surda e muda. Então a pessoa surda e muda pode ler e escrever perfeitamente, mas às vezes ela não conseguiu se educar, não conseguiu receber essa educação. Então ela não poderá fazer nenhum tipo de testamento. Então essas pessoas que eu elenquei a vocês, elas não podem fazer nenhum tipo de testamento. Se for feito testamento, esse testamento é nulo de pleno direito. Só que às vezes a pessoa estava adoentada, estava doente mental, ou seja, sofreu um AVC e não estava em seu perfeito juízo e fez um testamento. Só que depois, passado alguns meses, ela sarou. Ela permaneceu viva, fez tratamento e sarou. Então significa o seguinte: o testamento do incapaz não se convalida com a cessação da incapacidade. Aquele testamento a gente vai ver no momento em que a pessoa fez o testamento. Se no momento em que a pessoa fez o testamento ela não estava em seu perfeito juízo, esse testamento não será validado. Tá? E o contrário também é verdadeiro. A pessoa estava lúcida, estava bem, fez um testamento. Sofreu um acidente vascular cerebral e ficou doente mental, perdeu o seu discernimento, tá? Então a regra é a mesma. No momento do ato, ela estava capaz, o seu testamento é válido. Então, a incapacidade superveniente não gera a invalidade do testamento feito quando a pessoa estava em seu perfeito juízo.